da história é diferente, mas que todo mundo, quando faz aquilo que é certo e se dedica à profissão, chega onde quer chegar, né? Então, desde já eu quero agradecer muito por estar presente aqui comigo, viu? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de colaborar aí com o seu projeto. Eu que te acompanho desde o comecinho, acho que não tinha nem esse Instagram ainda, né? Não, Uns 5 anos, né? Que a mais ou gente começou menos. mesmo, em 2016, acho que foi. Sim. E agora eu vejo você e as outras meninas aí, todo mundo crescendo, eu fico muito feliz. Fico aqui olhando de longe, que eu ainda não consegui ainda colocar isso aqui como uma prioridade ainda, mas estou tentando. O meu forte é no offline, mas de vez em quando a gente põe a cara aqui para vocês não esquecerem da gente. Lógico, é isso mesmo. Para quem está acompanhando aí, o Fábio, e é uma coisa que eu sempre falo, né, para todo mundo que me pergunta como iniciar na advocacia, o que eu faria se eu iniciasse do zero? A gente se conheceu na Comissão da Jovem Advocacia, né, Fábio? Foi. É um dos lugares que eu falo para todo mundo entrar, porque ali a gente conhece pessoas de tantas áreas, que atuam em tantas áreas e que às vezes estão precisando de um colega profissional que atue na sua área específica e às vezes não conhece, porque quando a gente é jovem advogado, ninguém conhece a gente também não conhece ninguém. Então, eu conheci não só você, mas vários outros colegas e que puderam fazer com que a minha carreira crescesse por conta dessas parcerias que a gente firmou ali dentro, né? Exatamente. Eu acho que tem que entrar, não tem como. Todo mundo tem que entrar, porque ali vai ser provavelmente o primeiro lugar que vai dar uma coisa que o jovem advogado não tem, que é voz. Né? Ali você vai poder se expor, você vai poder falar. Né? Nós tivemos grandes oportunidades de poder fazer palestras, de conhecer todo mundo. Ali foi onde a gente começou a ficar conhecido, pelo menos no meio dos advogados, né? E partir para outras comissões, porque você fica na do jovem advogado, vai chegar uma época que você não é mais jovem advogado. Eu, por exemplo, esse ano completei 5 anos de OAB, Sim. já não posso participar mais, né? E continue seguindo essa caminhada dentro da OAB. Eu acho que só tem a ganhar, assim, deixando de lado toda a questão do que alguém tem contra a OAB ou não, do que a OAB faz ou não. Acho que a gente tem que se aproveitar daquilo que é bom e, se for o caso, querer mudar o que é ruim ou ignorar, né? A gente sempre focou ali no começo, vocês, além da Jovem Advocacia, tinha uma outra comissão, né, de política criminal e penitenciária. Criminal, isso. Que foi uma comissão que na época deu super certo, né? Vocês conseguiram, acho que, quebrar recorde de público até na OAB, porque começou a trazer pessoas de outras áreas, delegados, juiz, né, para falar de audiência de custódia, essas coisas que não tinha, na verdade. Sim. Então, ali foi o nosso pontapé inicial, porque até então, eu não sei você, mas eu não conhecia ninguém, assim, eu conhecia pouquíssimas pessoas da advocacia, que eu não tenho ninguém na família, assim, não tinha ninguém próximo. Então, tanto que os amigos que eu fiz ali, assim como você, eu carrego até hoje, que marcou muito ali, né, a nossa geração ali, conseguiu fazer um barulho legal. É isso mesmo. Já para a gente já começar no papo, e aí a gente vai chegar até nessas orientações para quem está no início da advocacia, eu queria, Fábio, que você me contasse desde o comecinho, onde tudo se iniciou, não só da sua trajetória, mas assim, você é de Franca, nasceu aqui, como que foi sua vida, como que você entrou na advocacia, que eu sei que você tem muita história para contar, e até para as pessoas perceberem que nem sempre a gente já sai da faculdade e já entra na advocacia e já está fazendo sucesso, enfim, para as pessoas entenderem a sua trajetória. Me conta, desde o começo. Vou tentar resumir, que é muita coisa. Bom, gente, eu me chamo Fábio Sarreta, eu tenho 31 anos, eu sou casado, pai de um filho, João Bento, tenho um filho que vai fazer 5 meses agora. Eu comecei a advogar em 2016, eu comecei um pouco tarde, porque eu me formei em 2013. Eu não sei dizer para você exatamente assim, como surgiu o direito na minha vida. Eu sei que assim, quando eu tinha uns 12 anos de idade, não sei se você lembra de uma novela que chamava Coração de Estudante. E tinha o promotor, tinha a advogada que ganhava bezerro de honorários. Até o Fábio Assunção era um dos personagens dessa novela. E aí eu via o promotor lá, achava ele muito meio loucão, assim, falando, não, quando eu crescer eu quero ser esse cara. E eu tinha uma outra visão que eu lembro que quando eu era muito molequinho, que eu não sou de Franca, eu sou de São Paulo, capital, mas eu mudei pra cá criança, vim pra cá com 9 anos de idade. Meu avô, ele é empresário, ele tinha uns amigos assim, de vez em quando reunia, e um cara que era advogado. Quando esse cara chegava na festa, a festa parava, ó, chegou o doutor, não sei o que lá, o fulano, o cara chegava bem vestido num carrão, falei, nossa, acho que eu vou ser advogado também, porque advogado sempre é inteligente, sempre tá num carro bom, as pessoas valorizam, né? Na época, acho que era bem mais valorizado que hoje.
Então foram esses dois elementos assim, que ficaram na minha mente. Quando chegou a época de fazer uma escolha de faculdade, vestibular, eu fiquei dividido entre o direito e o jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever. Eu gostava muito de acompanhar futebol, queria ser aquele jornalista que fica na beira do campo, sabe? Entrevistando o jogador, fazendo repórter setorista. Acabou que eu queria ter entrado na Unesp, que tem uma sede da Unesp aqui em Franca, e tinha um direito. E, inclusive, na época eu morava perto da Unesp. Eu não ia pagar a faculdade e não ia gastar nem com transporte. Mas aí eu não estudei muito exata e não passei na Unesp, né? Porque eu fui mal no primeiro dia, nos outros dias eu até fui bem. Aí eu passei na SDF. Passei em 14º lugar, porque eu tinha feito cursinho, estudei as férias inteiras, regastei lá, não cai matemática, nada, entrei. Uhum. Quando eu estava assim, um mês de aula na SDF, eu ganhei um ProUni em jornalismo, no Mackenzie, em São Paulo, 100%. Aí eu falei, nossa, e é o segundo melhor curso de jornalismo do Brasil. E eu fiquei naquela, nossa, o que eu faço? Eu já tô aqui e tal. Aí eu conversei com a minha família, minha mãe, não, você não vai não, porque São Paulo é muito difícil, a faculdade é longe da casa da sua família, fica aqui. Porque todo mundo queria que eu fizesse direito. Esse papo de jornalismo aí era pra eles era coisa de maluco, sabe? Aí eu entrei na faculdade, no primeiro ano, assim, logo de cara eu já consegui fazer um estágio. Tipo, com 2 meses de aula, eu arrumei um estágio no departamento jurídico de uma empresa, que é uma empresa na área de construção civil. Ali eu fiquei quase um ano. Eu não cheguei a completar os 2 anos, porque eu, na verdade, eu era um estagiário disfarçado. Eles me contrataram para fazer cobrança, só que como estagiário, por questão trabalhista, tudo que empresa é normal fazer isso. Só que eu era menino, tinha 19 anos quando entrei na faculdade, fazer cobrança, assim, tinha meta, sabe? Meta de ligação, meta de recebimento, começou a apertar muito, eu não consegui cumprir a meta, estava no começo da faculdade, aquela coisa, né, deslumbrado, porque eu nunca tinha vivido isso, acabou que não deu certo. No segundo ano eu entrei em outro estágio, eu sempre, aqui eu já vou deixar uma dica pro pessoal, leia os murais da faculdade, leia tudo. Gente, eu sempre fui sortudo para arrumar estágio, graças a Deus, estágio remunerado, e nunca fiz nada demais, simplesmente fiquei atento às oportunidades que tinha à minha também. volta. Boa dica. Eu sempre fui em agência de emprego, eu sempre fui atrás, porque minha família nunca teve condição assim, de sustentar meu estudo sem que eu trabalhasse, eu tinha que ajudar em casa tudo, e eu resolvi fazer estágio. Eu falei, vou ter que procurar um estágio que paga pelo menos um salário mínimo, porque tem uns estágios que paga pouquinho, né? Não dá dinheiro de saúde, não dá pra nada. Aí eu entrei no departamento jurídico de um sindicato. Isso no segundo ano. Ali eu fiquei os 2 anos, eu concluí esse estágio, só que eu não gostei, porque era trabalhista, era muito trabalhista. Eu até tentei, assim, eu levava jeito, mas eu não me identifiquei. Eu acho que eu já tinha dentro de mim alguma coisa que falava que eu ia trabalhar para o lado da empresa, não para o lado da pessoa física. E eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu bateu aquela crise de identidade, sabe? Eu não tinha me achado, não tinha me encontrado, não tinha feito nada que me agradasse. A visão que a faculdade vende para a gente da advocacia é muito limitada, né? E só com o tempo a gente vai descobrindo isso. Às vezes algum estudante vê a gente falar isso aqui e acha, nossa, mas o que tem de tão diferente, né? O que tem de tão diferente é que na faculdade você aprende só um pouco da parte processual. Se sair qualquer situação que seja fora da cartilha, você não vai conseguir se virar, né? Você vai ter que aprender na prática, ou igual a gente teve a oportunidade de ter parcerias, de ter os colegas ali na OAB, que esse lado também ajuda muito de você tirar dúvidas. Eu acredito, assim, mais de 90% do que a gente aprende na advocacia é com outros advogados. Enfim, eu terminei a faculdade frustrado porque eu não me encontrei. Eu não ia colar grau porque eu não tinha entregado o TCC e eu estava desempregado. Ou seja, o cenário horroroso, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou esperar virar o ano, passar o ano, né? Que era dezembro de 2013, quando eu me formei. Formei não, terminei a faculdade, fui me formar meses depois. Aí logo que começou... Acho que deu uma cortada, pausou aqui para vocês também? Ou só para mim que pausou? Me avisem aqui, acho que eu vou ter que tirar o Fábio e colocar ele de novo. Pausou. Ah, ele saiu. Vou mandar para ele aqui de novo. Solicitação.
Calma que já tá voltando. O papo tava bom. Vocês estão ouvindo, né? Só o Fábio mesmo que não tava. Pronto, tá de volta. Só esperar ele entrar. Aí, voltou? Tinha cortado o seu aqui pra mim primeiro, depois caiu tudo. Caiu tudo. Você tava o áudio tá bom? O vídeo tá tudo ótimo, certinho? Voltou normal. Você tava falando da OAB, que o quanto é importante essa ajuda de outros advogados. Isso. Porque assim, eu terminei a faculdade, igual eu falei, eu tava desempregado, sem saber o que eu ia fazer no direito, tava assim, e não tinha colado grau. Nossa, foi muito triste, meu. Na verdade, assim, durante a faculdade eu tive vários problemas, numa outra oportunidade, se quiser eu conto, o pessoal pode servir de aprendizado, mas resumindo assim, eu não consegui me adequar, não consegui me encontrar dentro do curso de direito, nem em termos de estudo, nem em termos de relacionamento. Assim, eu fiz poucos amigos, foi uma época assim, que na minha família foi meio problemas financeiros, tudo, então isso tudo atrapalhou muito. Eu não tive uma boa formação. Foi a partir do que eu comecei a advogar que eu consegui ir corrigindo isso. Aí, quando foi 2014, no começo de 2014, eu arrumei um emprego nessa empresa de contabilidade, porque no último ano meu de curso, eu tinha trabalhado de office boy num outro escritório, que era contabilidade de condomínio. Eu andava o dia inteiro de moto, chuva, só ia para a faculdade direto, não dava tempo de tomar banho, nada, chegava para a faculdade tudo tirando gasolina de moto, esse era meu perfume, foi uma época difícil. Mas foi esse emprego que me ajudou a entrar no outro, que juntou a experiência que eu tinha de andar de moto pela cidade, entregando documento, com o conhecimento básico em direito que precisava, porque eu trabalhava com legalização de empresa, abertura de sociedade limitada, alteração de contrato social. Era um trabalho assim, voltado à parte burocrática de uma empresa, né? Dentro dessa empresa de contabilidade. Foi ali que eu comecei a sentir no meu âmago interior assim, o desejo de ser advogado. Porque eu comecei a perceber assim, que a empresa ela é uma máquina de problema. E todo problema que acontece é primeiro lugar onde a pessoa liga no escritório de contabilidade. Então eles ligam ali para falar de tudo, não só de assunto de contabilidade. Então eu comecei a me interessar por problemas tributários. Inicialmente eu gostava muito de tributário. Eu trabalhei um pouco com essa parte de direito societário, igual eu falei, de sociedade limitada, de contrato social. Só que era um trabalho técnico, assim, eu não participava das reuniões que decidiam aquilo que eu ia fazer, que decidiam por que eu ia fazer aquela coisa. Eles chegavam em mim, ó, tá aqui esse trabalho, faz isso, entrega tal data. Aí eu tinha que fazer documentação, eu pegava moto, ia em junta comercial, receita federal. Eu sempre andei muito aqui em Franca, eu conheci muita gente de órgão público. Hoje eu não tenho tanta paciência mais de fazer isso, assim, eu evito, mas, nossa, eu já andei muito aqui, já caí de moto várias vezes, já rodei pessoal, junta comercial, receitas, me conhece até hoje. Aí eu fiquei ali, quando passou um ano, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ficar com a minha esposa, Gabriela, que a gente trabalhou junto nesse lugar. Aí a água bateu na bunda, né? Eu falei, nossa, agora eu tô com essa moça aqui, uma moça, ela já era uma pessoa até relativamente encaminhada profissionalmente, eu tava todo perdido. Falei, preciso dar um jeito, dar meu jeito. Eu vou colar grau e vou fazer o AB, depois eu vejo o que eu faço, né? Aí eu fiz o TCC em uma semana, pra você ter noção. Tive 5 anos para fazer, eu não fiz. Em uma semana eu fiz ele, assim, digitei, entreguei pro professor tudo, apresentei, passei, colei grau. Isso foi em março de 2015, foi quando eu colei grau. Demorei mais de um ano para pegar o meu diploma. E logo que eu terminei eu entreguei esse TCC, eu colei grau, foi em março. Em março eu já comecei a estudar para o AB, eu estava me preparando para o exame de novembro, ia ter um exame em novembro, né? Ia ter um em julho, depois ia ter outro em novembro. Eu falei, vou estudar para o de novembro, que eu tenho aqui 8 meses para estudar. Sim. Eu fui lá, comprei um livrão, assim, grossão, que é de resumo para o AB, e comecei a estudar. E eu, assim,
eu não tinha base de quase nada. Era só no primeiro e no segundo ano que eu estudei mais, assim, né? Que o amor não faz, é verdade. Do terceiro pra frente, eu meio que levei empurrando com a barriga. Então, não tinha aquele conhecimento básico que cai na primeira fase da OAB. Então, eu tinha que estudar. Aí, quando chegou mais ou menos, acho que passou um mês não. Eu sei que no meio do caminho disso ia ter um exame. Antes do exame que eu queria fazer, ia ter outro, acho que era em julho, se eu não me engano. Aí todo mundo, não, por que você não faz o de julho? Você já está estudando, né? Se você não passar, você já queria fazer o outro mesmo, você não tem nada a perder. Eu falei, claro que tem, 250 reais, né? Acho que era 200, 250, eu não lembro o valor. Aí, enfim, eu falei, nossa, o que eu faço agora? Eu faço essa primeira fase agora, mas eu não estava me sentindo preparado. E assim, eu não tinha certeza de nada, se eu ia ser advogado, o que eu ia fazer. Eu só queria meio que pagar essa dívida comigo mesmo e com a minha família, de colar o grau e de passar na OAB. Mas dentro de mim eu já estava vislumbrando ser advogado, eu já estava começando a gostar da profissão pelo pouco que eu estava estudando pela internet. Foi bem nessa época que começou a surgir muito forte esse negócio de marketing digital na advocacia. Começou a ter pessoas na internet ensinando como advogar, que até então não tinha. Ou você aprendia na faculdade com algum professor ou no seu estágio, ou algum curso prático, né? Então, foi mais ou menos assim. A Giovana tá falando que o terceiro ano é o que testa, e é mesmo. É verdade. Para mim foi o quarto ano que testou, para mim o quarto ano é o pior. Aí eu fiz esse exame que tinha no meio do caminho, fiz a primeira fase, né, estudando por conta própria, fui lá e fiz. Aí eu lembro que no dia, nossa, essa OAB também dá outra saga. Eu fiz aquele dia D do Damásio, que é um dia, você fica lá o dia inteiro, acho que é um dia antes da prova, se eu não me engano. Você fica lá o dia inteiro. E ali eles tentam meio que acertar algumas questões. Um monte de questão ele acertou. E eu fui lá e coloquei, assim, quando eu sei a resposta, eu ponho. Quando eu não sei, eu ponho uma interrogação do lado, depois eu volto. Então eu lembro do professor falar, se você pôr uma, não muda de ideia, que geralmente está certa. Eu tinha mudado 11 perguntas, a resposta às 11 estava certa. Nossa. Aí eu acabei ficando com 39, cara. Eu falei, nossa, por uma só, fiquei tão triste. Aí eu sei que eu passei questão errada pro gabarito, tipo, eu contei e deu 40. Falei, mesmo com as 11 eu ainda passei, era o que você deram, pra mim ter ido muito bem. Aí depois eu passei uma errada pro gabarito, fiquei com 39. E nisso eu tinha comprado já o cursinho pra segunda fase, que eu fiz tributária na segunda fase. Eu sei que no final das contas, eu cancelei o cursinho, devolvi, chorei, perdi dinheiro. Passou uns dias, anulou 2 questões, eu passei para a segunda fase. Eu falei, nossa, não acredito, agora eu vou passar. Eu falei, agora eu vou passar de qualquer jeito. Nem que eu tiver que vender a alma pro capeta, eu vou passar nessa prova. E dito e feito, eu estudei, acho que foi o período assim, que eu mais estudei na minha vida. Porque eu estudava de domingo a domingo, feriado, estudava, tributário, segunda fase. Tributário eu já estava sabendo bastante, porque no escritório de contabilidade eu via muita coisa de como que funciona a tributação na prática, né? Não tem nada a ver com o que a gente aprende. Aí eu fiz a segunda fase, passei, tirei 8,6, fui bem pra caramba, acertei praticamente a prova inteira, um detalhe ou outro ali que tirou ponto. Aí eu falei, bom, agora eu preciso resolver o que eu vou fazer, né? E eu, muito novo, muito inocente, eu achava que era tranquilo, sabe? Falei, vou começar a advogar e já vou sair do meu emprego, já foi assim, sabe? Do dia pra noite, eu vou pedir pra sair do emprego. Eu passei na OAB, o resultado saiu em outubro de 2015. Em janeiro de 2016 começou o ano, eu comecei a ficar meio indeciso se eu ia ou não, e todo mundo, não, espera um pouco, fica aqui mais um pouco, vai pegando alguma coisa por fora, depois você sai, mas comigo, assim, nunca teve muito meio termo, não. Falei, ou eu vou ou eu não vou. A hora é agora, porque depois eu vou ficar aqui, eu vou me acomodar, né? Uma das coisas que mais vicia é você ter um salário fixo, né? Aí eu resolvi sair, eu tentei entrar num acordo ali, eles me demitiram, entre aspas, me demitiram, né? A gente fez um acordo. Em fevereiro de 2016, eu comecei a advogar, logo saiu a minha OAB, vai fazer 5 anos. E assim, foi com dinheiro do acerto no bolso e nada mais, sem zero experiência, não digo zero, né? Zero, porque eu tinha feito estágio. Só que na época que eu fiz estágio, ainda nem tinha direito de processo eletrônico, era tudo muito novo. Então, tudo que eu fui aprendendo foi muito, assim, na raça mesmo. Na OAB, eu lembro que antes de eu começar a advogar, assim, quando eu estava já fazendo a OAB, tinha algumas palestras na OAB sobre processo eletrônico, que acho que tinha uma comissão na época, o pessoal mais velho estava com muita dificuldade, então eles faziam direto. Quem dava era o Marquinhos, era o Luiz Lago que dava
essas palestras, eu comecei a frequentar ali antes de pegar a minha carteira ali. Eu já tinha passado na prova, então eu comecei a ir em palestra na OAB, conversar com um com o outro, até que eu comecei a advogar. Foi fevereiro de 2016, mês passado completou 5 anos. Só que assim, foi muito sofrido, né? Faz 5 anos que eu advogo. Pelo menos os 3 primeiros anos, assim, foi bem sofrido, porque eu achava que era mais fácil ser advogado, assim. Eu achava que o fato de você ser advogado já era já se bastava. Com a carteirinha na mão já tá garantido, né? Eu achei que naturalmente as coisas iam acontecer. Só que não é assim, por quê? Hoje a gente tem, só aqui em Franca, tem 3 faculdades de Direito, né? Então acho que são quase 600 pessoas por ano que são jorradas no mercado. Né? Algumas não ficam aqui, algumas estão de fora, mas sei lá, vamos pôr aqui, 60% fica aqui. Aqui a gente tem quase 3 mil advogados, se já não passou esse número na última entrega de carteira. Então, para você se diferenciar, é muito difícil. Não só aqui, acho que em qualquer lugar, mas aqui em Franca tem esse porém. A gente fala que aqui em Franca é uma ilha de mineiro rodeada por advogado. Eu acho que é mesmo, porque aqui tem muito advogado. Não fala não que eu sou mineira. Então, a mineirada vem parar aqui em Franca e vira advogado. É assim. Sou de fora também, mas esse foi mais ou menos o meu começo. Assim, um começo trabalhando em casa, no quarto, assim, bem... minha cidade tem 8 faculdades de Direito, tá pior que aqui. Eu comecei trabalhando na casa da minha mãe, no quarto, assim, os primeiros casos que eu peguei foi de amigos, de família, como todo mundo começa. Aí foi nesse comecinho, assim, eu já comecei a ver a dificuldade e já comecei, assim, a ter acesso a um tipo de conteúdo de empreendedorismo voltado para a advocacia. Eu falei, deve ter uma forma de conseguir cliente que não seja só amigo, família, só causa furada. Deve ter uma forma, deve ter um caminho. Tem gente que consegue, por que eu não vou conseguir? Foi onde eu comecei a atinar para esse lado. Comecei a estudar sobre negócio, sobre como aplicar isso na advocacia, porque tem toda a questão de ética, da OAB. Foi aonde, assim, eu consegui, pelo menos, começar a me posicionar. Porque como eu sempre gostei de direito empresarial, quando eu comecei, na verdade, eu queria ser advogado tributarista. Só que isso durou 1 ano, mais ou menos. Eu comecei a pegar alguns casos de execução fiscal, tudo, eu não gostei na prática. Eu gostei de estudar, mas na prática eu não gostei. Aí eu falei, não, vou focar em direito empresarial, a parte de contratos, que é o que eu trabalho hoje, direito societário. Aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, então eu tenho que ter clientes que são empresários, né? Porque direito empresarial, mesmo direito tributário, né, 98% do que você faz é para quem tem empresa. Difícil uma pessoa física que ganha pouco ter um problema que justifica a contratação de um advogado. Aí eu comecei a frequentar, falei, qual que vai ser a forma mais barata e mais fácil de eu ter contato com o público que eu quero atingir. Eu comecei a frequentar grupos de empreendedores, que aqui em Franca, na época, tinha até antes da pandemia, tinha bastante, sempre teve um ou outro ali. Alguns são gratuitos, alguns você paga para entrar. Eu comecei a frequentar palestras de empreendedorismo, tudo onde eu vi que ia ter empresários reunidos, eu comecei a ir. Foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros clientes, foi a partir do relacionamento. E aqui eu deixo mais uma dica para o pessoal, que é o seguinte, hoje em dia o pessoal fala muito de marketing digital, muito de internet, muito de Instagram, mas o que eu acredito? Eu acredito que isso é só uma vitrine, isso é um complemento. A carreira, ela é construída no offline, né? Por trás da câmera aqui que as coisas acontecem. Então hoje, igual eu falei para você, eu não consigo focar no Instagram, porque assim, eu nunca arrumei um cliente que veio da internet. Eu já arrumei assim, que veio da internet, mas não do Instagram, veio do Google, de artigos que eu escrevi. Mas assim, o Instagram para mim hoje, como eu sou advogado empresarial, ele é mais assim, para a pessoa ver que eu existo, para a pessoa ver que eu estou vivo. Eu não tenho ele hoje como a principal estratégia. Porque como eu foquei muito nessa questão do relacionamento pessoal, de ir até as pessoas, de conversar, de tentar ajudar, de fazer o que chamam de networking. Eu, graças a Deus, aprendi a fazer isso e hoje eu estou tendo que me reinventar porque não está tendo como, está bem difícil. Então isso me trouxe os primeiros clientes e melhor, isso traz muita indicação, porque você acaba se tornando referência para as pessoas, né? Então, às vezes, eu estou num grupo X de empresários, ali não tem ninguém que tem interesse, que não precisa de um advogado, mas outra pessoa fica sabendo. Aí a pessoa te indica, porque tem alguns grupos que você participa, que isso é uma obrigação de quem participa, você tem que indicar as outras pessoas. Então, eu comecei a construir o pouco que eu tenho hoje, vamos dizer assim, no offline. Até hoje tem, assim,
Agora eu estou tentando migrar devagarzinho para o online, porque eu acho que a gente não tem previsão nenhuma de voltar a ter encontros presenciais. Sim. Eu acho que mesmo que depois todo mundo estiver vacinado, vai todo mundo ficar com o pé atrás, porque existe muita desinformação em cima dessa vacina, né? Tem gente vacinada pegando Covid novamente. Então, acho que a gente vai ficar aí pelo menos mais 1 ou 2 anos com o pé atrás de encontros presenciais. Então, agora o desafio é como que eu começo a fazer esse networking de forma online, mas de uma forma que seja orgânica, de uma forma que seja natural, igual era. E assim, hoje eu trabalho com direito empresarial, focado na parte de negociação. No meio dessa jornada, eu descobri essa vertente, porque assim, não basta você se posicionar, não basta você ter uma área. Eu acho que quanto mais você nichar no direito, pelo número de pessoas que tem, né, trabalhando com advocacia, e assim, quando a gente fala de advocacia de massa, vamos pegar inventário, consumidor, todas essas questões, é mais difícil ainda de você se diferenciar. Você só diferencia, nesse caso, se você fazer aquilo que eu tentei fazer, que é relacionamento pessoal com as pessoas. Se você tem uma relação de confiança, a pessoa vai já te ver de uma forma diferente. Se você é um completo desconhecido, não tem como. Então, como eu sempre fui um completo desconhecido, ainda eu me considero ainda um jovem advogado, eu resolvi nichar. Peguei o direito empresarial, fiz esse recorte de direito societário / contrato, né? E dentro disso eu fiz um novo recorte, que é focar na parte de negociação. Por quê? Eu comecei a perceber uma tendência, já tem uns 3 anos mais ou menos, do direito brasileiro ele caminhar muito para esse lado, da conciliação, Sim. da arbitragem, da mediação, inclusive no direito penal. Hoje a gente tem aí delação premiada, acordo de não persecução penal. Então, assim, é um caminho lento, mas é um caminho que o direito brasileiro ele tem tomado de se assemelhar com o direito americano, com o direito norte-americano, que é aquilo que a gente vê muito nas séries, de os caras negociar a todo momento, né, ter aquele, até mesmo na hora da audiência, vamos ali conversar, vamos fazer um acordo. Aqui ainda isso é muito engessado. E eu notei o quê? Que dentro da área empresarial, os empresários, assim como um todo, em muitos casos, eles não querem litigar, eles não querem levar um processo para frente. Eles querem o quê? Eles querem uma solução rápida e barata. Na verdade, é isso que todo mundo quer. Agilidade e baixo custo. Hoje, para você tocar um processo, principalmente falando de empresa, uma empresa que está minimamente saudável, ela tem que pagar custos. Então, hoje você tem 1% do valor da causa para entrar em qualquer processo, custos de intimação, custos de perícia, enfim, vai gastar uma nota com o processo. Através da negociação, claro que não serve para tudo, a gente consegue resolver os problemas de uma forma mais ágil, de uma forma mais barata. Porque eu, como advogado, vou trabalhar menos. Então, eu posso cobrar menos do meu cliente, vai levar menos tempo, vai custar mais barato. E pode ser que seja satisfatório para todo mundo, né? Uma decisão judicial, uma sentença, ela não tem, na essência mesmo, gente. Eu não acredito que uma sentença faça justiça, porque justiça é muito pessoal de cada um. Eu posso achar justo, outra parte pode achar não. Num acordo, numa negociação, não. Você constrói a sua sentença, entre aspas. Então eu resolvi levantar essa bandeira, fazer esse segundo recorte dentro do direito empresarial. Porque dentro do recorte que eu falo, direito societário, contratos, você ainda tem uma infinidade de possibilidades. Então eu foquei aqui em ajudar as pessoas a negociar acordos, a negociar contratos, a resolver conflitos de forma direta, sem intervenção de terceiros. É claro que às vezes pode acontecer de ter uma conciliação, onde tem um conciliador, ou uma mediação onde tem um terceiro. Na negociação pura não, é a parte com a parte e apenas os seus procuradores. Então já tem uns 3 anos que eu estou focado nisso, vem dando certo, mas a passo de formiga, porque é difícil fazer as pessoas comprarem. Muita gente vê isso ainda como uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova. É uma coisa que ela foi chancelada pelo Código de Processo Civil. Tem um artigo que eu não me recordo o número, que ele diz que fica autorizado a aplicação de técnicas negociais em audiência para a celebração de transações. Então, a gente está respaldado pela lei. Eu tento atuar fora de processo, assim, antes de surgir um processo, porque eu não sou muito familiarizado com a advocacia contenciosa. Às vezes acontece também. Tem cliente empresa que tem processo trabalhista. Às vezes você tem que entrar ali para tentar fazer um acordo, mas não é o meu foco.
Mas, basicamente, o que eu faço na advocacia, isso é hoje. É ajudar empresários, né? O foco do meu empresário, às vezes acontece pessoa física, a fechar acordos, fechar contratos, fechar negociações, tentando evitar ao máximo um litígio processual. Por quê? Isso é uma opinião minha, tá? Fábio, cada dia que passa eu fico mais descrente no poder judiciário. É claro que existem exceções, né? Existem grandes profissionais, grandes juízes, mas é só você pôr no Migalhas, em alguns sites, você começa a ver um monte de notícia, um monte de decisão, e tudo que tem acontecido no cenário político, econômico, no Supremo. Então isso foi um fator que me levou a querer trabalhar também com essa vertente de resolução de conflitos, de métodos alternativos de resolução de conflitos, dentro disso a negociação. Falei muito, né? Falou, mas foi bom. Eu acho que enquanto você estava falando, o pessoal falou que a ideia é consistente, que querendo ou não, a gente precisa pensar nessa coisa. Você até citou mesmo que isso está chegando muito próximo à área criminal. Já existia há algum tempo a transação penal, a suspensão condicional do processo, e a gente precisa entender que o judiciário, ele está sobrecarregado. Ele está saturado também do grande número de processos. Teve um juiz que veio, participou do Almoçando com o Manu comigo, e ele falou, Manuela, na minha vara, eu tenho 6.000 processos correndo. Como que um juiz dá conta? Né? Não claro tem como, que não tem como, não é culpa dele, não é culpa do, né? E a gente tá aqui como advogado e ter essa oportunidade de, antes de virar uma instrução, antes da persecução penal, pelo menos no meu caso, a gente fazer com que tudo isso tenha um andamento anterior, no meu caso, muito, muito especificamente, porque claro que ninguém quer sofrer um processo criminal. Então, se a gente conseguir fazer com que isso acabe antes mesmo de se tornar um processo, melhor ainda, melhor para todo mundo. Então, não tenho dúvida que essa área é uma área que só tem para crescer, só que precisa realmente dessa conscientização, das pessoas entenderem que a conciliação ela é o melhor caminho, porque eu acho que ainda tem uma mentalidade de que se quer uma decisão judicial, né? Não, então deixa o juiz decidir. Né? Eu não quero fazer acordo nenhum, deixa que o juiz decide. E isso começa pelos advogados, cara, eu acredito. Por quê? Já começa assim na sua forma de cobrar. Você vai lá, cobra um valor, vamos pegar pelo basicão. Você vai fazer uma ação de consumidor para a pessoa. Aí você cobra, sei lá, 20% sobre o êxito, que é o comum. Aí no meio do caminho, ou antes de começar, o outro lado vem com um acordo para você que já vai frustrar todas as suas expectativas ou parte dela, de trabalho, de honorários, porque às vezes um acordo vai ser um valor menor, né, você vai trabalhar menos. Então a pessoa ela prefere deixar correr, né, porque às vezes ela sabe que ela vai ganhar. Então isso parte primeiro. Eu acredito que nós temos que assumir a responsabilidade por isso, né? Por quê? O advogado, ele é o primeiro juiz da causa, né? Nós que olhamos a situação concreta do cliente, fazemos o primeiro julgamento. Isso aqui vai para frente, isso aqui não vai para frente. Vamos ver o que a gente faz. Então, o que eu noto? Eu noto que ainda tem muita resistência. Você pega o telefone, liga para um colega para conversar sobre um acordo, para fazer uma videochamada, tudo, as pessoas não querem. Não. Elas simplesmente, vamos deixar para o processo, vai marcar audiência de conciliação. Tá, beleza, vai marcar audiência de conciliação, só que aí a gente já vai estar tendo intervenção de um terceiro. E outra, tem coisas que não é bom você falar numa audiência de conciliação, né? Tem certas táticas de negociação que não dá para você fazer na frente de um juiz, ele vai te cortar. Você no tete-a-tete com um colega, aí já é diferente, você tem muito mais liberdade para você trabalhar e tudo. Então eu acredito que não adianta assim, a gente falar, mas os clientes, as pessoas não estão conscientizadas. Qual o papel nós estamos exercendo? A gente tem que liderar a mudança, é algo que diz respeito ao nosso trabalho, diz respeito ao judiciário, diz respeito à administração da justiça, né? Os juízes estão abertos a isso, né? O que eles mais querem é que as pessoas façam acordos para reduzir, que nem tem 6.000 processos. Imagina você, advogado, tocar 6.000 processos. Tá louco. Se você for 5 pessoas aí, ainda não vai dar conta. Então eu acredito que o primeiro agente de mudança tem que ser o advogado. O advogado colocar isso na cabeça. Eu vou mudar a minha chave aqui para olhar todas as situações que vierem até mim e ver se cabe uma negociação. É claro que não é tudo, né, gente? Não, tem problemas que não dá para você negociar. Ou você precisa da ajuda de um terceiro, de um mediador, de um conciliador,
do próprio juiz fazendo esse papel, porque ele tem mais autoridade para bater no peito, sugerir alguma coisa. Sim. São casos e casos. Mas, assim, no direito privado, que é onde eu atuo, hoje praticamente tudo é negociável. Tirando aqueles direitos indisponíveis, você pode negociar qualquer coisa. Né? E hoje o que eu vejo de evolução é o quê? Que os advogados estão sentindo na pele o judiciário colapsando, né? Tá tudo parado, pandemia agora, os processos não estão andando. Porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que aqui no fórum, por exemplo, só trabalha em home office quem tem estrutura, quem tem condição. Se o servidor dizer que não tem como, ele não trabalha. Então, nisso, quantas pessoas já vão ficar sem trabalhar? Então, a gente tem que criar formas, criar mecanismos para as coisas funcionarem, sem depender do Estado. Né? Hoje a gente tem câmaras de mediação, câmaras de arbitragem, que são privadas, é o que chama de justiça privada. Ali você já vai ter pessoas especializadas nesse assunto para conduzir a situação. É claro que tem um custo, né? Não vai ser acessível para todo mundo. Só que no próprio judiciário disponibiliza o Sejusc. Mas é igual eu falo, não adianta nada disso se o advogado não saber o que fazer na hora que ele chegar lá. Não adianta. Foi isso que me moveu a querer mexer. Porque eu cheguei numa audiência de conciliação, eu fui mastigado por todo mundo que estava lá, pelo conciliador, pelo advogado, pela outra parte, e não sabia o que fazer. Eu tinha que nem um ano de advocacia. Eu falei, não, deve ter alguma forma de eu não passar por isso nunca mais. Me deu um ranço tão grande que eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Ou eu vou passar por uma situação X de forma calculada, né? De forma planejada. Foi onde eu descobri que existe toda uma literatura sobre o tema, que existem pessoas no mundo estudando e construindo um conhecimento sobre isso. No Brasil também existe, mas ainda é novo. Então, quem chegar primeiro vai beber água limpa, e eu espero que no direito criminal a gente ainda fale muito disso, porque eu não sei assim, como necessário. É necessário. Não sei se tem essa abertura toda, né, de conversar com o promotor, tem de conversar sim, assim, até com o delegado, de tentar fazer algum acordo para resolver, hoje, mas eu acredito que... Sim, hoje com o acordo de não persecução penal, a gente tem essa oportunidade naqueles crimes que são cabíveis. E ultimamente eu tenho tido uma abertura muito grande com os promotores, fico feliz, principalmente porque agora com a audiência online a gente tem mais tranquilidade ainda, porque às vezes eu falo isso muito para jovem advogado, porque treme de falar que tem que falar com o juiz, que tem que falar com o promotor, e eu acho que o digital fez com que isso ficasse um pouco menos pior, o frio na barriga fica mais tranquilo. E os promotores, eles têm dado abertura para oferecer uma contraproposta, para entender qual que é a situação do réu, principalmente a situação financeira, quando a gente trata de formas de acabar com o processo penal, falando sobre indenização, principalmente naqueles crimes de ação privada, ou então de furto, crimes patrimoniais em que uma indenização sanaria todo o problema, eles têm sido muito acessíveis nas contrapropostas. Então, eu acho que esse é o futuro, né? A gente desafogar o judiciário e fazer com que o conflito seja resolvido mais fácil. Agora, Fábio, para a gente caminhar para o final, eu quero saber uma coisa. A gente estava falando um pouco aqui no começo sobre essa questão da gente ter tido a oportunidade de ter outros colegas advogados para nos orientar e para nos ajudar. E eu digo para todo mundo assim que peguei a carteirinha do AB, o que eu faço agora? Que é aquilo que você tinha falado de achei que peguei a carteira e ia dar tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim. E uma das primeiras dicas assim que eu dou para quem está começando é encontrar essa pessoa, ou as pessoas, né? Ou pelo menos entrar em locais, nessas comissões, enfim. Até aqui no Instagram, que a gente está tendo essa oportunidade agora de ter acesso a diversos profissionais de outros estados, e que às vezes a gente nunca encontraria, mas de encontrar essas pessoas, mentores, para pegar um processo, não faz ideia do que fazer, conversa com essa cara, fecha uma parceria, mesmo que seja da mesma área, mas que para que você consiga aprender essa prática que a faculdade não dá e dar andamento na sua atuação para não desistir. Opa, não é desistir, mas ter alguém ali para orientar. O que você acha disso? Bom, primeiro que agora a gente está a um clique das pessoas que a gente sempre achou que seriam inacessíveis. Eu vou te dar um exemplo. O professor Fábio Ulloa Coelho, né? Ele é um escritor famoso de direito empresarial, professor. Ele me segue, ele vê minhas coisas, ele já
eu já conversei com ele, cara, e é um cara assim que foi graças a ele que eu resolvi ser advogado empresarial, ao livro dele, eu já consegui fazer até um dinheiro, cara, resumindo ali o livro dele, dando um curso para pessoal da área de contabilidade. E aí depois ele montou um Instagram, então para você ver, professor Fábio Coelho, ele me segue, e eu comento as coisas dele, ele responde, eu já conversei com ele no direct, foi um cara que eu falei, nossa, eu nunca vou ver ele na vida. Então a gente já tem essa facilidade. Eu acredito, igual eu falei, que, sei lá, 97% do que a gente aprende depois que a gente termina a faculdade é com outros advogados, né? Não são todas as soluções em direito que estão nos livros, não estão nas aulas, né? Você tem que ir atrás de pessoas mais experientes, né? Isso eu acho que é uma coisa também que a nossa área tem muito que evoluir na questão de mentoria, sabe? Eu vejo que os advogados mais antigos, eles não querem abraçar a nova geração. A gente teve um pouco até de sorte, eu acho, do pessoal ter sido receptivo com a gente por conta da OAB. É dentro da OAB você vai encontrar as primeiras pessoas mais experientes que você que vão te ajudar. Porque além da comissão da Jovem Advocacia, tem comissões ali de várias áreas, tem o pessoal da diretoria, são pessoas que estão ali para isso. E ali é onde vai surgir as primeiras parcerias. Eu já fui socorrido por tanta gente boa, até por você mesmo, né? Às vezes surge uma dúvida, um caso assim que pode ter um aspecto criminal. Eu acho que quanto mais a gente for colaborativo, mais a gente vai longe. Hoje, com a internet, a gente tem essa possibilidade de mandar um direct, para a Manuela, de mandar um direct, eu posso mandar para o professor Fábio Coelho, ele vai me responder. Ele pode não resolver o meu problema, mas ele vai me dar um direcionamento. Hoje, gente, vocês estão com todas as ferramentas na mão. Tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Só não vai para frente quem não quer. Mas eu acredito que isso é essencial. Por quê? Quando você está começando, você não tem... Principalmente tem gente que não conseguiu fazer estágio. Eu conheço várias pessoas assim, que começou a advogar e nunca fez estágio. Eu não consigo nem pensar como que é isso, porque graças a Deus eu tive a oportunidade, mas a pessoa ela começa completamente perdida, igual um cego em tiroteio. E você tem que... Eu defendo muito isso. Por mais que seja importante você nichar ou você subnichar, no começo você tem que fazer um pouquinho de tudo, para você experimentar. E principalmente durante a faculdade, igual eu falei, a visão é limitada. Você não dá para saber, a não ser que você desde o começo entrou num escritório, faz uma área X e segue ali. Não é todo mundo que é assim. Não é tudo tão certinho, né? No direito, na advocacia, tem histórias e histórias. Tem gente que veio de baixo mesmo, sofreu. Então eu acredito nisso. Tem que experimentar um pouco de tudo, fazer um pouco de tudo. O único que eu não experimentei ainda foi o criminal, mas eu não tô querendo não. Não experimenta não, porque você vai pular pro lado de cá. Eu já pensei nisso. Então, só que o quê? Você tem que experimentar um pouco de tudo, ao passo que você não pode colocar o direito das pessoas em perigo, né? Sim. Seu cliente que confiou em você. Então é nessa hora que você tem que respirar fundo, fazer um exercício de humildade, falar, cara, eu vou atrás de ajuda, eu vou ceder aqui uma parte dos honorários, ou eu vou pagar uma consulta com alguém muito foda, né? E para resolver esse problema. Eu já fiz isso, cara. Eu já paguei consulta para outro advogado, de processo meu. Foi só uma consulta, uma pessoa, até aqui de Franca mesmo, que é mega especialista num assunto X. Eu estava com um processo, que é um processo que está comigo ainda, é um processo de R$1 milhão, um processo gigante. Eu não pode podia fazer risco. Cagada. Eu não posso fazer cagada. Eu tinha algumas dúvidas para montar a contestação. Eu fui atrás e paguei uma consulta. Eu ofereci a pessoa, não queria nem cobrar. Falou, não, vem que eu falei, eu faço questão de pagar, porque eu acho que esse exercício de valorizar o outro também é importante. Então, pessoal, você que está no começo, você que está na faculdade ainda, se cerque de pessoas que estão, não vou dizer que chegaram aonde você chegou, mas que estão um degrau acima. Um degrau acima já basta, né? A pessoa está um passo na sua frente. Que às vezes a pessoa que já chegou lá em cima, ela está muito descolada da realidade, né? Da sua realidade. E às vezes ela não vai querer nem te ouvir, não vai querer nem te dar uma mentoria. Como já aconteceu comigo também. Eu já fui atrás de gente que estava aqui, a pessoa nem me deu bola. Não dá bola. Então, eu acho que o ideal é aquele que está um passo acima, sabe? Que você está aqui, ele está aqui. Esse é o melhor tipo de mentor, porque ele recentemente ele passou por aquilo que você passou. A realidade dele não está descolada da sua. Sim. Se você vai atrás de alguém que é muito foda, muito lá em cima, já está bilionário com a advocacia, a realidade que essa pessoa vive ela é bem diferente. Infelizmente, essa pessoa não vai te dar atenção.
Eu até entendo a pessoa também, né? Eu talvez no lugar dela faria o mesmo. Então, acho que o ideal é o quê? É as pessoas que estão um degrau acima e aquelas que estão disponíveis ali nas comissões da OAB. Né? Tem que sair para a rua, pessoal, e se relacionar com os colegas. O primeiro marketing jurídico que você tem que fazer é com seus amigos, seus colegas advogados. Porque se você se posicionar, minha Manuela é criminalista. Eu tenho certeza que várias pessoas que são daquela época nossa tem você como referência nessa área. Sim. Porque você se posicionou desde o começo. Eu tenho pessoas que me procuram até hoje, pessoal que participou lá com a gente. Cara, estou com um problema de direito empresarial aqui, o que você me fala? Às vezes uma palavra, uma frase que você dá para a pessoa já dá um start para ela desenrolar. Eu vejo que às vezes a pessoa sabe o que fazer, mas ela precisa de um aval, ela precisa de alguém para confirmar. É o viés da confirmação, isso. Exatamente. Quando eu paguei essa consulta foi para isso. Tipo assim, o cara falou, Fábio, você está 100% certo. Vai em frente. É isso. Poxa, gastei uma grana aqui, mas só para confirmar. Mas você não tem segurança, você vai fazer um processo de R$1 milhão. Eu vou fazer o quê? Correr o risco. Eu vou correr o risco. Eu tenho uma parceira, hoje eu já chamo de parceira, que é aqui de pertinho, de Ituverava, não sei nem se ela tá na live, às vezes até tá. E ela pegou a carteirinha agora e falou, Manuela, o pessoal tá me procurando, eu não faço ideia do que fazer. Aí eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai vir aqui em Franca, nós vamos lá na penitenciária junto, você vai entender como é que faz um atendimento do seu cliente dentro da cadeia. E assim tem que ser, assim, as pessoas têm que também, quem tá, igual você falou, nesse degrau a mais, tem que estar disponível. Eu já passei por isso, já entrei numa penitenciária sozinha, sei que é difícil, e a gente tem que ir tentando também ajudar o colega, porque teve gente que nos ajudou, né? Não, é verdade. Fábio. É verdade, eu também diria, às vezes aparece um ou outro, assim, perguntando pra mim. O pessoal, só pra finalizar, eu vou defender minha área aqui. O pessoal vê o direito empresarial e olha para o direito empresarial e só vê dinheiro, né? Acha que o direito empresarial é uma máquina de dinheiro, porque existe a possibilidade de contratos de assessoria jurídica mensal. Mas, pessoal, se você tem essa ilusão, tire isso da sua cabeça, porque assessoria jurídica mensal não é uma coisa assim maravilhosa, você tem que se doar muito, você tem que virar amigo do seu cliente. E o direito empresarial eu não recomendo nem para quem está começando. Hoje eu tenho essa noção, acho que não é uma área para quem está começando. Você tem que ter uma base ali de direito civil, de direito do consumidor, de direito trabalhista, para depois tratar de assuntos estratégicos. Então o pessoal vem conversar comigo, cara, o que eu faço para conseguir cliente empresarial, para conseguir empresa? Eu falei, cara, você vai estudar sobre coisas relacionadas à empresa. É igual você falou, você pega na mão dela e leva para a penitenciária. Eu já falo para a pessoa assim, cara, estuda assuntos relacionados a empresas que não sejam direito, contabilidade, marketing, finanças, para você dominar a terminologia, a linguagem. O papo que você vai ter com o seu cliente é sobre essas coisas. O direito, para qualquer empresário, ele é em segundo plano. Então não adianta você querer falar bonito, querer falar, fazer acontecer, falar de duplicato, falar de título de crédito, que o cara nem sabe o que é isso. Ele sabe o que é um boleto, que é um protesto. Então, né, existe um caminho que, infelizmente, a gente não pode deixar de percorrer. É isso aí. Fábio, muito obrigada, pela participação sua aqui. Adorei nossa live. Para o pessoal que está nos assistindo, essa live ainda vai ficar disponível lá no YouTube. Eu vou subir para o YouTube para quem quiser reassistir, porque a gente falou foram muitos insights, pelo menos para mim. Então, obrigada mesmo pela presença. Já aceitou logo que eu chamei. E espero que essa pandemia aí acabe pra gente fazer palestra, evento junto, que eu já tô com saudade. Eu não vejo a hora também. Te agradeço demais pelo convite. Sabe que você pode contar comigo. Hoje não deu. Hoje eu falei, mas ainda tem muita história para contar. Eu já sou um pouco mais velho, acho que vocês, só que eu comecei junto com vocês, que eu fiquei 2 anos trabalhando, igual eu falei. E assim, não foi fácil, não tá sendo fácil até hoje, né? Porque a gente ainda é só o começo pra gente, né? A advocacia, ela é uma maratona, ela não é uma corrida curta, né? Ela é um jogo de longo prazo, né? Cara, é um cliente de cada vez, é um trabalho de cada vez, às vezes você fica tempos ali sem acontecer nada, a gente está começando, mas é muito prazeroso você trazer você mudar a vida de uma pessoa de alguma forma com o seu conhecimento. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Eu tenho essa oportunidade, como eu deixei de trabalhar, assim, hoje eu estou no foco de não lidar com o assunto de dia a dia de empresa mais, né? Porque assim, a empresa ela tem 2 tipos de problema. Tem aquilo que é do dia a dia, que é contratar, demitir funcionário, pagar imposto, lidar com o cliente.
tem aquilo que é eventual, aquilo que acontece às vezes uma vez ou outra. É nisso aqui que eu estou focando no meu trabalho. Então, quando você trabalha em viradas de chave para as pessoas, em assuntos que pode ser que essa pessoa ela nunca mais trabalhe comigo, mas ela sempre vai lembrar de mim porque foi um momento de virada para ela. Isso é muito gratificante, pessoal. Não tem dinheiro nenhum que paga. E se você quer ser advogado, é isso que vai acontecer. Quando o seu trabalho começar a dar resultado, além de você ganhar honorários, você vai ficar marcado na vida das pessoas. As pessoas vão ter gratidão por você. Então, isso é que a gente tem que buscar. Eu acho que é isso que move, né? Que faz a gente levantar da cama de manhã e trabalhar. Se fosse só por dinheiro, talvez seria melhor a gente fazer uma coisa que dê dinheiro mais rápido, né? Que dê dinheiro mais fácil do que o direito. O direito é complicado. Então, se tem alguma mensagem que eu posso deixar, é essa. Busque isso. Busque ser importante, tanto para os colegas, tanto para os seus clientes, para as pessoas que estão à sua volta. Faça a diferença na vida delas. Deixa o dinheiro em segundo plano. Uma hora você vai ser recompensado. Eu acredito muito nisso. Sim. E que a gente possa ser diferente. É assim que a gente se diferencia. A gente sendo verdadeiro, a gente sendo honesto e fazendo a diferença. Servindo. Dando o nosso melhor, investindo na nossa carreira e indo atrás de conhecimento. É isso aí, muito bom. Obrigada, viu? Eu quero mandar um abraço para a Márcia, porque a Márcia, ela tá todos os almoçando com o Manu, ela tá aqui comigo. Sexta-feira passada que eu falei, ela me mandou mensagem, falou, não vai ter almoçando com o Manu, eu tive que ir para a delegacia correndo, ela me mandou mensagem. Então, um oizinho para a Márcia. Fábio, obrigada, viu? Tá bom, se você quiser marcar de novo depois de uma outra oportunidade para a gente falar de outra vertente aqui. Hoje eu dei um apanhado mais geral aqui. Se você quiser fazer um dia, a gente falando especificamente só de negociação, é só marcar que eu tô dentro. Combinado, então. Ó, pessoal, para quem tá me acompanhando, toda segunda, quarta e sexta tem Almoçando com o Manu aqui, às 11h45. Na próxima sexta eu vou conversar com a doutora Mariana Galli, que é mais da área criminal. Ela é advogada e atua muito aí no Tribunal do Júri, então a gente vai bater um papo com ela. Eu espero vocês, Fábio. Até a próxima, viu? Um abraço. Até, fica com Deus. Boa tarde. Bom dia, pessoal. Começando mais um Almoçando com o Manu. Hoje, quarta-feira. Mais um dia pra gente conhecer uma nova história, se inspirar numa nova história.